Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Sabe, mesmo nos momentos mais difíceis, existe uma luz que nunca se apaga. E hoje a gente vai mergulhar na união poderosa entre a fé inabalável do Salmo 27 e os princípios de sucesso de Napoleon Hill que atravessam gerações. Vamos descobrir juntos como essa combinação pode ser a chave para superar qualquer desafio. Quem nunca acordou com o coração pesado, né? Com aquela ansiedade sobre o que o dia reserva? Ficam aquelas dúvidas: será que as oportunidades vão aparecer? Será que meus planos vão dar certo? Essa sensação de estar numa encruzilhada, sem saber para onde ir, é algo que todo mundo sente uma hora ou outra. E aqui está o ponto-chave. O que muitas vezes separa o sucesso do fracasso é a união de duas coisas: fé e ação. O Salmo 27 nos dá a base, a fé, e Napoleon Hill nos dá a estrutura, o plano de ação. É essa sinergia poderosa que a gente vai analisar agora. Vamos começar com o nosso primeiro pilar, a luz contra o medo. Vamos entender como a fé pode funcionar como um verdadeiro farol, sabe? Mostrando a direção, mesmo quando a escuridão da incerteza parece tomar conta de tudo. Esse versículo é muito mais do que um simples consolo. Ele é uma proposta de mentalidade, um estado de espírito. Pense nele como um escudo mental contra tudo aquilo que tenta nos paralisar ou nos impedir de avançar. E aqui a conexão fica claríssima. A ideia bíblica de luz é exatamente o que Napoleon Hill chama de clareza mental. A fé ilumina o próximo passo. Ela não precisa mostrar o caminho inteiro, mas ilumina o suficiente para a gente parar de hesitar e seguir em frente. Então, como colocar isso em prática? Simples. Primeiro, uma afirmação matinal, declarando essa verdade para si. Segundo, colocar os medos no papel. É isso mesmo, escrever para olhar para eles de frente. E terceiro, tomar uma pequena ação intencional. Porque a ação, por menor que seja, é o que acende a luz. Agora, vamos para o nosso segundo ponto, a construção da fortaleza interior. O foco aqui é desenvolver uma força que vem de dentro, uma força inabalável, em vez de ficar dependendo daquela segurança frágil que o mundo lá fora oferece. Olha, quando o texto fala em fortaleza, não estamos falando de muros de pedra. Estamos falando de uma força interna, uma força emocional e espiritual que nos sustenta e nos mantém de pé em qualquer desafio. E aqui a gente vê um contraste muito claro. A segurança que vem de fora, status, dinheiro, é como um castelo de areia, vai embora fácil. Mas a força interna, construída com fé, resiliência, essa sim é a nossa rocha. É um ensinamento fundamental tanto em Davi quanto em Napoleon Hill. E construir essa fortaleza interior é um processo, viu? Cada vez que a gente resiste, cada ato de fé é mais um tijolo que a gente coloca nessa muralha. O objetivo não é fugir das lutas, mas ter firmeza para ficar de pé no meio delas. Agora, vamos falar dos adversários mais perigosos que a gente enfrenta hoje em dia. Aqueles que moram dentro da nossa cabeça e agem em silêncio. E quem são eles? A dúvida, a ansiedade, a mania de deixar tudo para depois, o medo de falhar, a baixa autoestima. Quando a gente dá nome a eles, eles deixam de ser um fantasma, viram algo concreto, que a gente pode identificar e lutar contra. E é aqui que entra a frase poderosa de Napoleon Hill. A solução para vencer esses inimigos invisíveis é o controle da mente. É a gente decidir em que pensamento vai colocar o nosso foco. É uma escolha. E isso nos leva a essa frase triunfante do Salmo. O recado aqui é direto. Quando uma pessoa se firma na fé e na ação, são as forças negativas que perdem o equilíbrio e caem, não a pessoa. E agora, nosso último tema, que transforma aquela espera frustrante em um período poderoso de fortalecimento. A ideia de que esperar é, na verdade, fortalecer o coração. A ideia bíblica de esperar no Senhor se encaixa perfeitamente com a fórmula de Napoleon Hill. As duas coisas exigem ação contínua, mesmo sem ver o resultado na hora. É uma espera ativa, trabalhando, e não uma espera passiva, de braços cruzados. A história do rei Davi é o exemplo perfeito disso. Entre o momento em que ele foi ungido e o dia em que ele foi coroado, passou muito tempo. Um tempo em que ele foi caçado, teve que se esconder, mas essa espera cheia de desafios o preparou para a vitória. Então, o ponto crucial é este. O tempo de espera não é um não, é um tempo de preparação. É o universo nos fortalecendo por dentro para que a gente consiga sustentar a vitória quando ela finalmente chegar. A vitória que tanto se busca não começa quando as coisas mudam no lado de fora.
Ela começa quando a gente muda por dentro. As circunstâncias externas acabam se moldando a essa transformação interna. Tudo começa na mente, no coração, na fé. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Luz contra o medo, a fortaleza interior, a vitória sobre os inimigos invisíveis ou a espera ativa. Qual desses princípios, se aplicado hoje mesmo, pode trazer a maior transformação?